Você sente energia sexual te controlando. Você toma decisões estúpidas quando está excitado. Você desperdiça tempo, dinheiro, dignidade perseguindo validação sexual. Você entra em relacionamentos tóxicos porque desejo sexual supera julgamento racional. Você procrastina objetivos importantes porque energia que deveria ir para a criação vai toda para a compulsão sexual. E você sabe que isso está te enfraquecendo, mas não sabe como parar, porque ninguém te ensinou que energia sexual não é algo para reprimir ou satisfazer compulsivamente. É algo para compreender e redirecionar. E Carl Gustav Jung, mergulhando nas profundezas da psique humana, descobriu algo que religiões tentaram esconder e que sociedade moderna distorceu completamente. Energia sexual não é apenas sobre sexo. É força criativa primordial que pode ser canalizada para qualquer área da vida. E quando você aprende a controlar essa energia ao invés de ser controlado por ela, você desbloqueia nível de foco, criatividade e poder pessoal que maioria dos homens nunca experimenta. Porque maioria desperdiça energia sexual, ou reprimindo neuroticamente, ou satisfazendo compulsivamente. E ambas abordagens te enfraquecem. Jung entendia que caminho não é repressão nem indulgência. É conscientização e transmutação. E aqui está o que vai te chocar. Homens mais poderosos da história, de Tesla a Da Vinci, dominaram essa transmutação e usaram energia sexual como combustível para a criação, ao invés de desperdício em compulsão. Se você quer entender como energia sexual realmente funciona, por que te controla, e como Jung te ensina a inverter jogo e controlar energia ao invés de ser controlado, inscreve-se no canal agora, porque o que vem a seguir vai mudar completamente como você entende desejo, criatividade e poder pessoal. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Jung identificou 7 mecanismos psicológicos profundos sobre como energia sexual opera no inconsciente. E no final deste vídeo, vou revelar o mecanismo mais poderoso de todos, aquele que explica por que homens sexualmente compulsivos raramente constroem nada significativo, e como transmutação sexual é segredo de realizações extraordinárias. Mas você precisa entender os 6 mecanismos que constroem base para essa revelação final. Então fica comigo. O primeiro mecanismo junguiano sobre energia sexual que você precisa entender. Libido não é apenas desejo sexual. É energia psíquica total. E sexo é apenas uma das formas que libido se expressa. Jung via que Freud havia reduzido tudo a sexo. E Jung discordava. Para Jung, libido era força vital geral. E essa força podia ser canalizada para sexo, para trabalho criativo, para construção de projetos, para desenvolvimento espiritual. E aqui está o que é revolucionário sobre isso. Quando você entende que energia que sente como desejo sexual é na verdade energia criativa geral, você percebe que não precisa satisfazê-la sexualmente. Você pode redirecioná-la. E redirecionamento não é repressão. Repressão é forçar energia para baixo sem dar saída. Redirecionamento é conscientemente canalizar energia para outra saída criativa. E diferença é tudo, porque repressão cria neurose, mas redirecionamento cria poder. E aqui está como isso aparece na prática. Você sente excitação sexual forte, abordagem repressiva. Isso é errado, não devo sentir isso. E você força para baixo. E energia reprimida cria ansiedade, compulsão, explosão eventual. Abordagem indulgente. Preciso satisfazer isso agora. E você satisfaz. E energia é desperdiçada. E você fica letárgico depois. Abordagem junguiana. Essa é energia criativa. Vou canalizá-la conscientemente. E você redireciona para trabalho criativo, para treino físico intenso, para projeto importante. E energia é transmutada. E você fica energizado, não esgotado. E Jung via isso em análise de pacientes. Homens mais criativamente produtivos tinham relação consciente com energia sexual. Eles não a reprimiam neuroticamente, mas também não a desperdiçavam compulsivamente.
Eles a canalizavam. E resultado era explosão de criatividade, foco, produtividade. Enquanto homens sexualmente compulsivos eram consistentemente menos criativos. Porque toda a energia criativa estava sendo drenada sexualmente. E aqui está exemplo que Jung estudava. Artistas, cientistas, inventores frequentemente tinham períodos de celibato durante criação de obras-primas. Não porque eram reprimidos, mas porque conscientemente canalizavam energia sexual para a criação. Tesla, por exemplo, era celibatário e atribuía a genialidade criativa dele a não desperdiçar energia sexual. Leonardo da Vinci tinha relação complexa com sexualidade, mas canalizava energia massivamente para a arte e invenção. E Jung via padrão. Controle consciente de energia sexual correlacionava com realizações extraordinárias. E aqui está a técnica junguiana aplicável. Próxima vez que sentir excitação sexual forte, em vez de satisfazer automaticamente ou reprimir neuroticamente, pare. Reconheça. Isso é energia criativa. E conscientemente redirecione para a atividade criativa ou física intensa. Escreva, pinte, treine, trabalhe em projeto e observe. Energia que parecia sexual se transforma em foco criativo intenso. E você acaba a sessão energizado ao invés de esgotado. E essa é a primeira chave para controle total. Mas tem mecanismo ainda mais profundo sobre projeção. Primeiro mecanismo integrado. 6 pela frente. E o segundo mecanismo junguiano sobre energia sexual. Você não deseja a pessoa. Você deseja a projeção de ânima ou animus, que colocou nela. Jung descobriu que homens têm aspecto feminino inconsciente chamado ânima, e mulheres têm aspecto masculino inconsciente chamado animus. E quando você sente atração intensa, não está vendo pessoa real, está vendo projeção de sua ânima nela. E aqui está o que é libertador sobre entender isso. Atração intensa que você sente não é sobre pessoa externa, é sobre parte inconsciente de você que você projetou nela. E quando você percebe que desejo é projeção, você recupera poder. Porque desejo não está mais dependente de pessoa externa validá-lo. Está em você integrar aspecto inconsciente que projetou. E Jung via que a maioria dos homens vive vida inteira perseguindo projeções. Eles sentem atração intensa por mulher. Acham que ela é a certa, iniciam relacionamento e eventualmente projeção se dissolve. E eles percebem. Ela não é quem eu achei que era. E então projetam em outra. E ciclo se repete. E homem nunca percebe. Problema não é mulheres. Problema é que ele está perseguindo projeção de própria ânima, ao invés de integrar ânima internamente. E aqui está como integração funciona. Quando você sente atração intensa, em vez de agir compulsivamente, você para e pergunta: que qualidades eu vejo nela que me atraem? E então reconhece. Essas qualidades são aspectos de sua ânima que você não integrou. Talvez sensualidade, talvez receptividade, talvez emoção. E então trabalho não é conquistar ela, é desenvolver essas qualidades em você. E quando você desenvolve, a atração obsessiva diminui, porque você não precisa mais buscar externamente o que já integrou internamente. E Jung dizia que homem maduro psicologicamente é aquele que integrou ânima. Ele não projeta compulsivamente. Ele escolhe parceiras conscientemente, não porque precisa completar-se através dela, mas porque já está completo e escolhe compartilhar com alguém também completo. E aqui está exemplo brutal. Você conhece mulher. Ela tem qualidade X que te fascina. Você fica obcecado. Você persegue. E eventualmente consegue relacionamento. E meses depois, qualidade X que te fascinava agora te irrita. E você não entende por quê. Jung explicaria. Você projetou o aspecto não integrado de sua ânima nela. Durante lua de mel, projeção sustentou atração. Mas projeção não é sustentável. Eventualmente você vê pessoa real. E pessoa real não corresponde à projeção. E atração morre. E você culpa ela. Mas problema nunca foi ela. Foi projeção não reconhecida.
E aqui está a técnica junguiana. Quando sentir atração intensa que parece irracional, liste qualidades que te atraem. E para cada qualidade, pergunte: onde eu não desenvolvi isso em mim? E comece a desenvolver. E você vai descobrir que quando integra qualidades internamente, não precisa mais persegui-las externamente. E isso não significa que você para de se relacionar. Significa que você se relaciona de posição de plenitude, não de carência. E isso muda tudo. Mas tem mecanismo ainda mais sombrio sobre compulsão. 2 mecanismos absorvidos. 5 restam. E o terceiro mecanismo junguiano sobre energia sexual. Compulsão sexual é sombra não integrada. E quanto mais você reprime sombra, mais forte compulsão se torna. Jung entendia que todo mundo tem sombra. Aspectos de personalidade que você rejeita e reprime no inconsciente. E para a maioria dos homens, sexualidade inaceitável é grande parte da sombra. Você foi ensinado que certos desejos são errados, então você os reprime. E repressão não elimina desejo, apenas o empurra para a sombra. E na sombra, desejo se intensifica. E eventualmente emerge como compulsão. E compulsão é desejo reprimido, que retorna com força multiplicada. E aqui está o que é libertador. Quando você traz sombra sexual para a consciência e aceita que desejo existe sem julgamento moral, compulsão diminui. Porque compulsão vem de repressão. E aceitação dissolve repressão. E com aceitação vem escolha consciente. E Jung trabalhava com homens que tinham compulsões sexuais destrutivas. E o processo era sempre o mesmo. Explorar que desejos foram reprimidos. Por que foram reprimidos? Que julgamentos morais foram internalizados. E então, ajudar a pessoa a aceitar que desejo existe. Não significa agir em todo desejo. Significa reconhecer que desejo é parte humana de você. E quando o homem aceitava a sombra sexual, compulsão perdia força. Porque não era mais desejo proibido lutando para emergir. Era apenas desejo. E desejo sem carga moral pode ser gerenciado conscientemente. E aqui está como isso aparece. Você tem fantasias sexuais que te envergonham. Você julga essas fantasias como erradas ou doentias. E quanto mais você julga, mais elas te obsedam. E você entra em ciclo. Fantasia emerge, você se envergonha, você reprime, fantasia retorna mais forte. Você age compulsivamente para aliviar tensão. Você se envergonha mais. E ciclo se intensifica. E Jung diria: problema não é fantasia. Problema é julgamento moral que cria repressão que cria compulsão. E solução é aceitação sem julgamento. Reconhecer. Tenho essa fantasia. Ela existe. Não me define como pessoa. É apenas parte de espectro sexual humano. E com aceitação, obsessão diminui. E aqui está o que é crucial entender. Aceitar sombra não significa agir em toda sombra. Significa reconhecer que sombra existe e então, conscientemente, decidir como se relacionar com ela. Você pode aceitar que tem desejo X e decidir não agir nele porque conflita com valores ou porque consequências não valem. Mas decisão consciente de não agir é completamente diferente de repressão inconsciente. Primeira te dá poder. Segunda, cria compulsão. E aqui está a técnica junguiana brutal. Liste desejos sexuais que você sente vergonha. E para cada um, conscientemente aceite. Isso é parte de mim, não me define, mas existe. E observe, com aceitação, urgência compulsiva diminui. Porque não é mais proibido. É apenas real. E real pode ser gerenciado. Proibido não pode. E Jung entendia que controle de energia sexual envolve também proteger-se de manipulação através de vulnerabilidades inconscientes. Por isso documentei 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado. O link está na descrição. 3 mecanismos dominados, 4 pela frente. E o 4º mecanismo é sobre simbolismo inconsciente. 3 mecanismos integrados, 4 pela frente.
E o quarto mecanismo junguiano sobre energia sexual. Símbolos sexuais em sonhos não são literais. São linguagem do inconsciente sobre criatividade e poder. Jung passou décadas analisando sonhos e descobriu que sonhos com conteúdo sexual raramente são apenas sobre sexo. São mensagens do inconsciente sobre energia criativa, poder pessoal, integração de aspectos rejeitados. E quando você aprende a ler símbolos sexuais corretamente, você ganha insight profundo sobre o estado de sua energia criativa, porque inconsciente não fala em linguagem lógica, fala em símbolos. E sexo é símbolo poderoso, que inconsciente usa para comunicar sobre união, criação, poder. E aqui está como isso funciona. Você sonha que está tendo sexo com alguém específico. Interpretação literal superficial. Eu quero ter sexo com essa pessoa. Mas Jung perguntaria: que qualidades essa pessoa representa? E o que união sexual no sonho simboliza? E frequentemente a resposta é: pessoa representa aspecto de você que você precisa integrar. E sexo no sonho simboliza a união desse aspecto com consciência. Não desejo sexual literal. Ou você sonha com incapacidade de ter ereção ou orgasmo. Interpretação junguiana. Não é sobre disfunção sexual literal. É inconsciente comunicando que energia criativa está bloqueada, que há impotência psicológica em alguma área da vida, que você não consegue consumar projeto ou objetivo. E Jung via que quando o homem resolvia bloqueio psicológico na vida desperta, sonhos de disfunção sexual desapareciam, porque problema nunca foi sexual, era simbólico. E aqui está o que é poderoso sobre entender isso. Seus sonhos sexuais são mapa de estado de sua energia criativa. E quando você aprende a ler mapa, você ganha feedback direto do inconsciente sobre onde a energia está fluindo e onde está bloqueada. E então, pode agir conscientemente para desbloquear. E aqui está exemplo prático. Você está procrastinando projeto importante e começa a ter sonhos sexualmente frustrantes. Não consegue completar ato. Ou parceira desaparece no meio. E Jung interpretaria: inconsciente está te dizendo que procrastinação criou impotência psicológica. Você não está consumando o projeto. E frustração sexual no sonho é representação simbólica de frustração criativa na vida desperta. E quando você enfrenta projeto e começa a fazer progresso real, sonhos mudam. Ereção no sonho se torna forte. Ato sexual é consumado com satisfação, porque inconsciente reconhece que energia criativa está fluindo novamente. E aqui está a técnica junguiana aplicável. Mantenha diário de sonhos. Quando tiver sonho com conteúdo sexual, não interprete literalmente. Pergunte: que aspecto da minha vida criativa ou poder pessoal esse sonho está comunicando? E frequentemente a resposta é óbvia quando você para de interpretar literalmente e começa a ver simbolicamente. E então, você pode usar sonhos como feedback system sobre o estado de sua energia criativa. E fazer ajustes na vida desperta baseado em mensagens do inconsciente. Mas tem mecanismo ainda mais prático sobre conservação. 4 mecanismos junguianos dominados. 3 finais se aproximam. E o 5º mecanismo sobre energia sexual. Ejaculação desperdiça energia criativa. E conservação consciente multiplica poder pessoal. Jung estudava práticas taoístas e tântricas, que ensinavam retenção de sêmen para a conservação de energia vital. E embora Jung não prescrevesse celibato absoluto, ele reconhecia que ejaculação frequente drena a força vital. E que homens mais criativos intuitivamente conservavam energia sexual para canalizar em trabalho. E aqui está o que é biologicamente real. Ejaculação não é neutra. Libera prolactina que induz letargia. Reduz testosterona temporariamente. Cria período refratário onde motivação e energia caem. E se você ejacula frequentemente, você vive em estado de energia reduzida permanente. Nunca experimenta pico de energia que conservação traz. E Jung via que homens que controlavam ejaculação reportavam mais energia física, mais clareza mental
mais motivação, mais criatividade, mais confiança, e esses não eram apenas relatos subjetivos. Eram mudanças observáveis em produtividade e realizações. E aqui está o que separa a abordagem junguiana de celibato religioso. Religião diz, não ejacule porque é pecado. Jung diz, não ejacule compulsivamente porque desperdiça energia criativa. Primeira cria repressão neurótica. Segunda cria canalização consciente. E diferença é fundamental. E aqui está como praticar conscientização de conservação sem repressão neurótica. Você não estabelece regra rígida, nunca ejacular. Você estabelece consciência. Toda vez que ejacular, reconheça que está liberando energia criativa e decida conscientemente se vale a pena. E frequentemente, quando você traz consciência, percebe que não vale, que você estava ejaculando compulsivamente por hábito, não por escolha consciente. E quando para de ejacular compulsivamente, energia acumula, e você sente diferença massiva em motivação, foco, criatividade. E aqui está exemplo brutal. Você ejacula toda noite por hábito antes de dormir, ou toda manhã, e então trabalha em estado de energia reduzida o dia inteiro. E se pergunta por que não tem motivação para projetos importantes. E Jung diria, você está desperdiçando energia criativa diariamente, e esperando ter energia para criar. Não faz sentido. E quando você experimenta conservação por semana, 2 semanas você sente. Energia explode. Motivação retorna. Projetos que pareciam impossíveis agora parecem factíveis. E não é magia. É simplesmente parar de drenar energia vital diariamente. E aqui está a técnica junguiana prática. Experimente 7 a 14 dias sem ejaculação. E documente níveis de energia, clareza mental, motivação, criatividade, confiança. E compare com o período onde você ejaculava frequentemente. E você vai perceber diferença massiva. E então você pode decidir conscientemente. Ejaculação ocasional consciente ou conservação contínua para maximizar energia criativa? E ambas são válidas, mas escolha consciente te dá poder. Hábito inconsciente te rouba poder. E Jung ensinava que consciência é sempre primeiro passo para poder. Mas tem mecanismo ainda mais profundo sobre integração feminina interna. 5 mecanismos absorvidos. 2 finais restam. E o 6º mecanismo junguiano sobre energia sexual. Homem que não integra anima, busca mulheres compulsivamente para preencher vazio interno. E busca compulsiva é sinal de não integração. Jung via que homem psicologicamente maduro integrou aspectos femininos de própria psique. Sensibilidade, receptividade, intuição, emoção. E homem que integrou anima não precisa de mulher para sentir-se completo. Ele busca mulher para compartilhar plenitude, não para preencher carência. E essa diferença muda completamente dinâmica relacional, porque homem carente é manipulável, homem completo é soberano. E aqui está o que é libertador. Quando você desenvolve aspectos femininos de própria psique, desejo compulsivo por validação feminina externa diminui drasticamente. Você ainda aprecia mulheres, mas não precisa delas desesperadamente. E não necessidade é posição de poder máximo. E Jung trabalhava com homens que eram sexualmente compulsivos. E raiz sempre era a mesma, aspecto feminino interno não desenvolvido. Homem rejeitava sensibilidade, emoção, receptividade como feminino demais. E então projetava totalmente em mulheres. E precisava constantemente de mulheres para acessar aspecto feminino que rejeitou em si. E tratamento era desenvolver anima internamente. Homem aprendia a se conectar com emoções próprias, a ser receptivo, a usar intuição, a desenvolver sensibilidade. E conforme desenvolvia internamente, compulsão por validação externa diminuía. E aqui está como isso aparece. Você sente vazio quando está sozinho. Você precisa constantemente de atenção feminina para sentir-se bem. Você entra em relacionamento após relacionamento buscando a certa, que vai preencher vazio. E nunca preenche. Porque vazio não pode ser preenchido externamente.
é a ausência de aspecto interno não desenvolvido. E quando você desenvolve ânima, vazio desaparece, porque você integrou internamente o que buscava externamente. E aqui está a técnica junguiana prática. Identifique qualidades que você considera femininas e que você rejeita em si. Talvez vulnerabilidade emocional, talvez receptividade, talvez intuição. E conscientemente pratique desenvolver essas qualidades. Permita-se sentir emoções profundamente. Pratique escutar receptivamente. Confie em intuição. E conforme você desenvolve, observe. Necessidade compulsiva de validação feminina externa diminui. Porque você não precisa mais buscar fora o que já desenvolveu dentro. E isso não te torna menos masculino. Te torna humano completo. Masculino e feminino integrados. E homem completo tem poder que homem fragmentado nunca terá. E Jung dizia que individuação, tornar-se completo, requer integração de opostos. E para homem, isso significa integrar anima. E quando integra, relacionamentos transformam completamente. Porque você não está mais buscando metade para completar-se. Está escolhendo parceira para dançar com outra pessoa completa. E essa é a diferença entre carência e soberania. Mas todas essas 6 mecanismos te prepararam para o último, o mais poderoso. O que explica por que transmutação sexual é segredo de realizações extraordinárias. Lembra daquela revelação que prometi? Chegou a hora. 6 mecanismos junguianos dominados. Este é o último, o mais poderoso. O que Jung considerava a chave para a genialidade criativa. E aqui está. O mecanismo que prometi no início. Energia sexual é mesmo que energia criativa. Não são separadas. São mesma força com saídas diferentes. E quando você controla a saída sexual, energia automaticamente flui para a saída criativa. E isso explica por que homens mais criativos frequentemente tinham relação não convencional com sexualidade. Porque conscientemente ou inconscientemente, eles canalizavam energia sexual massivamente para a criação. E aqui está a técnica final e mais importante. Próxima vez que sentir excitação sexual, em vez de satisfazê-la sexualmente, imediatamente redirecione para a criação. Pegue excitação e coloque em escrita, em arte, em projeto, em problema que precisa resolver. E você vai descobrir. Excitação sexual se transforma em excitação criativa. E você entra em estado de fluxo onde cria com intensidade que nunca experimentou. Porque está usando força criativa primordial diretamente, sem desperdiçá-la primeiro sexualmente. E Jung via isso como segredo de realizações extraordinárias. Genialidade não vem de QI alto. Vem de controle e canalização de energia criativa primordial. E energia sexual é a forma mais concentrada dessa energia. E ou você a desperdiça compulsivamente, ou a transmuta conscientemente. E escolha determina se você constrói algo extraordinário ou vive vida de potencial desperdiçado. Agora você conhece os 7 mecanismos junguianos de controle total de energia sexual. Libido é energia criativa geral que pode ser redirecionada. Atração intensa é projeção de ânima que precisa ser integrada. Compulsão sexual é sombra não integrada. Símbolos sexuais em sonhos comunicam sobre energia criativa. Ejaculação desperdiça energia vital. Busca compulsiva de mulheres indica ânima não integrada. E energia sexual é mesma que energia criativa e pode ser transmutada. Jung não estava te pedindo para reprimir sexualidade neuroticamente. Estava te ensinando a entender sexualidade profundamente para controlá-la conscientemente. Porque repressão cria neurose, indulgência desperdiça poder. Mas transmutação consciente cria genialidade. E a maioria dos homens vive entre 2 extremos destrutivos: repressão religiosa ou indulgência compulsiva, e nunca descobre terceiro caminho: conscientização e transmutação. E esse terceiro caminho é onde poder real reside. E agora você conhece 7 mecanismos para trilhar esse caminho.
E com conhecimento vem responsabilidade de aplicar. Não apenas saber, mas fazer. Se este vídeo te mostrou que energia sexual não é inimiga a reprimir, nem compulsão a satisfazer, mas força criativa a transmutar, deixa seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar esses ensinamentos junguianos para mais homens que precisam recuperar controle de energia vital. E se ainda não está inscrito, inscreve-se agora e ativa o sininho. Porque aqui exploramos Jung profundamente, psicologia que maioria ignora, e verdades sobre masculinidade que sistema não quer que você descubra. E lembre-se, energia sexual controlada conscientemente é diferença entre homem comum e homem extraordinário. E controle começa com o entendimento profundo que Jung te deu.